Então a salvação não é por obras, é por graça e fé. Graça que Jesus morreu por isso. E a fé é quando você tem uma fé que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí você está salvo. Eu quero ler outra passagem que fica lá em Romanos 3, 24, do 24 ao 26, ao 25. E a palavra ela diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Justificados. Nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Vivemos uma vida com essa crença somente. Nós somos justificados. Jesus morreu. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Pela morte de Jesus. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus como sacrifício. Mediante a fé. Pelo seu sangue. Pelo sangue de Jesus. Jesus deu o seu sangue por nós para nos salvar dos nossos pecados. Demonstrando a sua justiça, demonstrando que é um Deus de palavra. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Os nossos pecados que nós cometemos no passado, antes de aceitar Jesus, eles foram apagados, eles foram esquecidos. Eles foram deixados para trás quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Quer dizer, Eduardo, que eu roubei, matei, e quando eu aceitar Jesus, eu fui um assassino, e quando aceitar Jesus, tudo isso vai ficar esquecido? Para Deus, sim. Para Deus, sim. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Se você era um assassino e parou de cometer assassinatos, se você era um ladrão e parou de cometer delitos após ter aceitado Jesus, as consequências dos seus atos, Jesus não vai tirar, mas Ele vai te salvar. Como assim, Eduardo? Se você roubou alguém e esse alguém sabe que você roubou, mesmo você sendo convertido e ele lhe vê, ele pode querer lhe bater, pode querer que você devolva o que você roubou. Se você tiver convertido verdadeiramente, você pode devolver o que você roubou ou pode pagar se você não tiver mais. Se você matou e se converteu, pode acontecer de um parente dessa pessoa que você matou, que saiba que você matou, possa querer vingança, pode querer se vingar. Aí isso Deus não vai se meter. Deus pode até lhe blindar, lhe dar uma sabedoria, mas ou quebrantar a pessoa, né? Mas são a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Mas que você vai estar salvo? Vai sim, você vai estar salvo. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui e talvez muitos vão criticar, mas é a pura verdade. Pedrinho, aquele matador serial killer, Pedrinho. Pedrinho, ele aceitou Jesus. Ele tinha muitos homicídios. Ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porém, ele morreu como assassino.
Ele morreu assassinado. Pedrinho se salvou, irmão Eduardo? Sim, Pedrinho se salvou. Porém, a lei da semeadura teve retorno para ele. Algum parente de alguém que ele matou se vingou. Ou alguém que queria se gabar, matar alguém famoso, que ele se tornou famoso, matou ele. Mas ele se salvou. Hitler. E Hitler, Eduardo? Não. Hitler matou muitas pessoas. Muitas pessoas. Hitler não se salvou porque ele não se converteu. Ele não aceitou Jesus. E Judas, Eduardo? Judas Iscariote. Ele se salvou? Não. Judas só não se salvou por milésimo de minutos. Ou até horas. A teologia não explica bem isso. Mas sabe-se que ele se enforcou. Ele se enforcou. Mas se ele tem se enforcado depois da morte de Jesus, ele tinha salvo. Porque Jesus fez uma aliança. E ele tinha aceitado Jesus, porque ele andava com Jesus. Porém, ele tinha um problema que era de ter fome, né, de ganância por dinheiro. Mas ele aceitou Jesus, ele andou com Jesus, né? Ele passou esse período dos 3 anos todinho com Jesus. Ele era o tesoureiro de Jesus. Ele decidiu cuidar do dinheiro. E Jesus deixou.